porque são as duas matérias da sua especialidade. Ele se envolve com o direito de família e direito da medicina. Então ele falou de cátedra, como se costuma dizer no Brasil, a respeito desses dois temas, certo? Agora vamos ouvir a professora Helena Isabel Gonçalves Muniz Falcão de Oliveira, ou Helena Muniz, que é mestre e doutora em Direito e está na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra também, sob o pano da área do Direito Criminal e Direito Penal. Então ela vai falar sobre o direito família e crime. Muito obrigada, boa tarde. Eu queria começar por agradecer à organização, à professora Regina Tavares da Silva e em especial ao professor Fernando Araújo, que os contactos não foram muitos, pelo menos os contactos diretos, apenas os indiretos, mas dá-me o privilégio de ser esta a primeira vez que eu estou a falar na Faculdade de Direito de Lisboa, portanto não me vou nunca mais esquecer. O tema que trago aqui, sempre ligado ao direito penal, que é isso que tem sido a minha preocupação ao longo desta minha carreira académica, vou pretender abordar três pontos fundamentais, pretendendo aqui fazer uma tipologia. É a primeira vez que eu estou a pretender fazer esta tipologia, mas pretender fazer uma tipologia daquilo que poderão ser os crimes, digamos, à volta da família, fazendo uma distinção entre os crimes na família, os crimes contra a família, aqueles que tradicionalmente aparecem no Código Penal assim designados, e os crimes pela família. Ou seja, enquanto que num primeiro grupo nós temos essencialmente crimes que já aparecem espalhados por todo o Código Penal. Por exemplo, olhando para o Código Penal português, temos uma qualificação do homicídio em função de uma maior culpa pela relação de parentesco que possa existir entre o agente e a vítima. Temos também um crime muito específico, que é o crime de infanticídio, portanto só ocorre quando a mãe, no período puerpério, mata o filho. O crime de aborto também tem algumas, podemos ver aí também algumas ligações, principalmente quando é realizado com o consentimento da mulher grávida, fazendo aqui uma distinção entre o crime de aborto e o crime de exclusão da ilicitude na interrupção voluntária da gravidez, e já falo ligeiramente um pouco mais sobre isto. O crime de qualificação da integridade física também em função da relação de parentesco entre o agente e a vítima. O crime de violência doméstica, vamos vê-lo um pouco melhor e por isso está em outra cor. E todo um conjunto de agravações que existem ao nível das infrações contra a autodeterminação sexual, portanto, os vulgares crimes sexuais, que impõem sempre uma agravação da pena quando existe uma relação de parentesco entre a vítima e o delinquente. Ou seja, no âmbito destes crimes na família, o que nós vemos é que a relação de parentesco existente entre estes dois elementos vão fazer com que haja uma qualificação do tipo ou em função da ilicitude, isto é, à partida o Código Penal considera aquela atividade mais ilícita e, portanto, à partida estabelece uma pena maior, e vamos ver que depois às vezes o Código Penal esquece-se até disto quando está nos crimes contra a família, isto é, esquece-se que se calhar devido àquela relação de parentesco devia ter considerado a conduta mais ilícita e, portanto, devia ter determinado logo à partida uma pena superior e não o fez, e vamos ver que isso às vezes sucede. Ou, por outro lado, temos uma qualificação em função da culpa, isto é, uma especial censurabilidade e perversidade ligada à prática de facto que levou a um acréscimo da culpa do delinquente e, consequentemente, vai levar a um aumento da pena. Mas também ainda podíamos referir outras situações, como, por exemplo, alguns crimes, como é, por exemplo, no caso português, o crime de furto, em que o facto de existir uma relação de parentesco entre a vítima ou entre o ofendido, eu utilizo a palavra vítima, se estiver aqui algum jornalista sabe que ela não é assim tão exata. A vítima é um conceito criminológico e, sob o ponto de vista do direito penal, o que temos é ofendido. Mas vou continuar a utilizar a vítima por ser mais simples. Quando existe uma relação entre a vítima e o delinquente no crime de furto, por exemplo,
exemplo, nós automaticamente transformamos, digamos, a natureza do crime e passa a ser um crime particular, isto é, o procedimento criminal só ocorre após a queixa do titular do direito de propriedade, no caso do furto, e, por outro lado, fim do inquérito, terá necessariamente que haver também uma acusação particular, ou seja, damos mais possibilidades à vítima de controlar o processo até uma fase mais avançada do que seria costume. Mas ainda, por exemplo, temos uma agravação da pena na burla qualificada, no sequestro, ou seja, há uma série de crimes no âmbito de todo o Código Penal cujas molduras penais, por um ou outro motivo, são alteradas em função das relações de parentesco. Coisa diferente são os crimes contra a vítima, isto é, aqueles que são tradicionalmente vistos como constituindo ou integrando comportamentos ilícitos que estão a ser realizados com uma clara ofensa à família. E vamos ver que aí há uma evolução muito grande. E há mesmo quem diga que eles deviam desaparecer, não estão lá a fazer nada, isto é, não deviam lá existir. Vamos ver um pouco mais à frente nisso. E depois aquilo que eu acabei por designar como crimes pela família. E estou a pensar em casos muito concretos que se põem na Europa, mas eu penso que se calhar no Brasil ainda seriam mais comuns, tendo em conta as características bastante diversas das culturas ao longo